Olha só, em 1923. Pensa bem, isso é muito antes do fascismo tomar conta da Europa. Uma pensadora comunista, a Clara Zetkin, apresentou uma análise que, para a época, era super pioneira, super incisiva sobre esse fenômeno. Então, o que a gente vai fazer aqui é mergulhar nessa análise dela para entender, na visão dela, claro, como que o fascismo nasce, quem ele atrai e, o mais importante, como é que se luta contra ele. E a Zetkin, ela já começa com a pergunta que não quer calar, né? O que é, afinal de contas, o fascismo? Naquela época, muita gente, principalmente na esquerda revolucionária, ainda estava meio batendo cabeça sem entender direito o que estava acontecendo. Mas ela sacou uma coisa que é fundamental. Para conseguir derrotar um inimigo, primeiro você tem que entender o que ele é de verdade, e além daquelas definições mais fáceis, mais superficiais. Então, que definições simples eram essas que o pessoal usava? Bom, tinha gente que dizia que era só mais uma forma de terror da burguesia, sabe? Tipo outros regimes violentos que já existiam. Outros falavam que era basicamente uma vingança da burguesia contra os trabalhadores. Mas para Clara Zetkin, essas explicações eram mais do que incompletas. Elas eram perigosas. Ela estava vendo que tinha algo diferente ali, algo novo surgindo. E é aqui que está o ponto central da tese dela. Para Zetkin, o fascismo não era uma vingança por uma revolução que aconteceu e foi esmagada. Não. Era, na verdade, uma punição por uma revolução que não foi para frente, que não se espalhou a partir da Rússia. Ou seja, era um fenômeno que nasceu do fracasso, sabe? Nasceu daquele vácuo que ficou quando o movimento dos trabalhadores hesitou, quando não conseguiu avançar. Ok. A partir desse ponto, a Zetkin começa a aprofundar essa ideia. Ela argumentava que o fascismo era, na verdade, um sintoma, a expressão de que a própria economia capitalista estava se desintegrando, de que o Estado burguês estava se dissolvendo. Quer dizer, olha que interessante, não era um sinal de que a burguesia estava forte. Pelo contrário, era um sinal da crise profunda da decadência dela. Então, com tudo isso, a definição dela fica bem mais robusta, né? Mais complexa. O fascismo, para ela, é um movimento de massas, não é coisa de uma pequena elite. Ele chega com um programa que soa revolucionário justamente para atrair essa galera, mas no fundo é uma grande fraude. E claro, ele usa o terror da forma mais brutal possível. E o que alimenta tudo isso? Uma combinação de crise econômica com aquele vácuo de liderança política que a gente falou. Ok, mas se é um movimento de massas, que massas são essas? Quem é essa gente? A Zetkin foi uma das primeiras a parar e analisar com calma, a fundo mesmo, a composição social do fascismo. Então, vamos dar uma olhada em quem eram essas pessoas que ele atraía. O primeiro grupo que ela identifica é a pequena e a média burguesia. Pensa assim, gente que antes da guerra tinha uma vida estável, segura, e de repente, com a crise econômica, estava perdendo tudo, sendo empurrada para baixo, virando proletariado. Essas pessoas estavam desesperadas, buscando segurança e tentando a todo custo manter o status social que elas tinham. Depois, vinham os intelectuais, e aqui a gente está falando de profissionais liberais, estudantes, funcionários públicos. O capitalismo antes da guerra tinha formado um monte de gente assim, mas agora, com a economia destruída, simplesmente não tinha emprego, não tinha futuro para essa galera. As esperanças que eles tinham, muitas vezes até na própria guerra, viraram fumaça. E por fim, e isso é bem importante, até mesmo partes da classe trabalhadora e dos camponeses. Mas por quê? Como assim? Basicamente porque eles se sentiram traídos, abandonados. Eles perderam a fé nos líderes socialistas mais moderados, os reformistas, que prometiam um monte de coisa, mas na prática estavam governando junto com a burguesia. E com isso perderam a fé na própria ideia de socialismo. E aqui a gente chega num ponto central da análise da Zetkin. A ascensão do fascismo não era algo inevitável, um destino. Aconteceu porque se criou um vácuo político e, mais ainda, um vácuo de esperança. As massas estavam perdidas, sem rumo, procurando desesperadamente uma saída. E aí, o fascismo apareceu como a única força que parecia ter um plano, que parecia disposta a agir com determinação. E ele foi lá e preencheu esse vazio. Certo, mas para entender como esse vácuo foi preenchido na prática, no mundo real, a Zetkin usou a Itália como seu grande estudo de caso. Então vamos olhar para lá para ver como esse processo todo se desenrolou. Essa sequência de eventos aqui é crucial para entender a coisa toda. Primeiro, lá em 1920, tem uma onda gigante de ocupações de fábrica, mas que acaba numa derrota que desmoraliza todo mundo, em grande parte por causa da traição dos líderes reformistas. Isso já enfraquece os trabalhadores. Daí, em 21, os fascistas começam a atacar com violência, com as chamadas expedições punitivas. E para fechar, em 22, uma outra greve geral toda mal organizada fracassa feio. Isso dá a confiança que os fascistas precisavam para marchar sobre Roma e tomar o poder. É como uma escada.
Cada passo para cima do fascismo foi possível por um passo para trás, uma derrota da classe trabalhadora. E quem é que permitiu que tudo isso acontecesse? A Zetkin é muito direta nesse ponto. A burguesia. Os grandes industriais, os grandes proprietários de terra, eles olharam para o fascismo e viram ali a ferramenta perfeita, fora da lei mesmo, para esmagar o movimento dos trabalhadores. Então o que eles fizeram? Deram dinheiro, deram poder, deram carta branca para os fascistas agirem. Basicamente alimentaram a força que, em tese, também era uma ameaça para ele. Tá, mas e aí? Uma vez no poder, o que o fascismo de Mussolini realmente fez? Aqui, a análise da Zetkin é simplesmente implacável. Ela mostra o abismo gigantesco que existia entre o programa radical, cheio de promessas, que o fascismo usou para conquistar as massas, e o que eles de fato fizeram quando pegaram o governo. Olha, a diferença é impressionante. Prometeram sufrágio feminino e representação proporcional, entregaram uma lei eleitoral que garantiu poder para o partido deles. Prometeram um imposto pesado sobre os ricos e os lucros de guerra. Na prática, eliminaram impostos sobre artigos de luxo e engavetaram a investigação sobre os lucros. E a jornada de 8 horas, salário mínimo, foi para o espaço, com salários sendo cortados drasticamente. A promessa de abolir o exército virou um aumento gigantesco do serviço militar e a criação de uma milícia enorme. É uma traição completa, ponto por ponto. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: todo aquele papo fascista sobre a nação, sobre um Estado acima das classes, simplesmente evaporou, caiu por terra. No fim das contas, a nação era a burguesia. E o Estado ideal era só o velho Estado de classe burguês de sempre, mas agora servindo aos interesses dos grandes capitalistas de uma forma ainda mais descarada. Ok. Diante dessa análise toda, a Clara Zetkin não se contentou em só descrever o problema. Isso não era do feitio dela. Ela foi lá e propôs uma estratégia bem clara, com várias frentes, para combater o fascismo. Essa estratégia dela tinha basicamente 3 pilares. O primeiro era a luta ideológica, ou seja, era preciso ganhar de volta politicamente aquelas massas que o fascismo tinha conseguido seduzir. O segundo pilar, a autodefesa dos trabalhadores. A ideia era que não dava para responder à violência fascista só com discursos ou apelando para a lei. Era preciso responder com a força organizada da própria classe trabalhadora. E terceiro, a frente única. O raciocínio era simples. Se o fascismo ataca todos os trabalhadores, então todos eles, independente do partido, precisam se unir para lutar contra esse inimigo em comum. E aqui tem um ponto bem sutil, mas muito importante, na abordagem dela. Não era só para combater o fascismo, era para disputar as pessoas com ele. Ela insistia que os comunistas tinham que lutar pelos interesses daquelas mesmas camadas que o fascismo atraía, os pequenos burgueses, os camponeses, os intelectuais, e mostrar para essa gente que o verdadeiro inimigo deles não eram outros trabalhadores, mas sim o grande capital. A Zetkin terminou o discurso dela com uma declaração de confiança muito poderosa, porque apesar de todo o horror do fascismo, ela enxergava o surgimento dele como mais um sintoma da crise final do capitalismo. Para ela, se o proletariado lutasse de forma consciente, de forma unida, a vitória final seria inevitável. E no fim, essa análise da Clara Zetkin, lá de 1923, deixa uma pergunta no ar que continua ecoando até hoje. Uma pergunta que não é só sobre o fascismo, mas sobre qualquer momento da história. Em que ponto a desilusão, o medo, a perda de esperança de milhões de pessoas deixa de ser só um sentimento e se transforma num movimento político poderoso? A resposta que ela deu na época tinha a ver com o vácuo de liderança. E essa, com certeza, é uma lição que continua muito relevante.